Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Sou o professor Herma, professor de literatura, e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do capítulo 14. Vamos lá? Barroco no Brasil. A poesia de Gregório de Matos. Capítulo 14, página 534. Você já falou alguma coisa e logo depois se arrependeu de tê-la dito? Muitas vezes, não medimos nossas palavras e acabamos falando demais, seja por meio de comentários inoportunos ou mesmo de verdades inconvenientes. Essa característica é, normalmente, vista como algo negativo. Houve, porém, um importante escritor brasileiro que foi contra essa corrente. No período barroco brasileiro, o mais famoso poeta era o baiano Gregório de Matos, que escreveu muitos poemas líricos e religiosos, mas se tornou conhecido por seus textos satíricos. Ao fazer críticas ferrenhas ao governador da Bahia, Gregório ganhou o apelido de Boca do Inferno. Porém, ele não parecia se importar muito com isso, pois nunca deixou de fazer suas severas observações. Neste capítulo, daremos continuidade ao estudo do período barroco, focando neste importante representante, Gregório de Matos. Expectativas de aprendizagem. Identificar as características do barroco quanto à forma e ao conteúdo presentes na obra de Gregório de Matos. Reconhecer as múltiplas facetas da poesia de Gregório de Matos, atreladas ao contexto histórico da época. Pessoal, eu até destaquei para vocês Gregório de Matos, Boca do Inferno. Nunca se esqueçam desse apelido que o Gregório de Matos recebeu, pois muitos vestibulares, muitos concursos cobram justamente esse apelido, o porquê desse apelido. Então gravem bem isso, tá bom? Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Trouxe então algumas características da poesia de Gregório de Matos, da escrita de Gregório de Matos. O dualismo, uma característica barroca que nós vimos na aula passada, o que é o dualismo? A aproximação de opostos, céu e inferno, luz e sombra, vida e morte. Nós temos a insatisfação, o Gregório de Matos apresenta uma postura de insatisfação quanto à realidade, tá? Nós temos também a fugacidade. O que é a fugacidade? É a consciência de que a vida é fugaz, de que a vida passa rápido, tá? E aí, se a vida passa rápido, ele entra naquele contexto de querer aproveitar a vida, De aproveitar a vida. O Carpe Diem já é antecipado ali com a poesia de Gregório de Matos. O Carpe Diem é um lema latino que será estudado no arcadismo, que é a próxima escola literária. Porém, com Gregório de Matos nós já temos essa antecipação do Carpe Diem. O Gregório de Matos trabalha tanto o cultismo quanto o conceptismo. O cultismo, o jogo de palavras, e o conceptismo, o jogo de ideias. Raciocínio sutil e uma postura crítica perante a sociedade, perante a realidade. Cabe destacar que o Gregório de Matos é considerado o primeiro grande poeta brasileiro, visto que o Barroco é considerado o primeiro movimento literário brasileiro, tá certo? Como nós já vimos, antes do Barroco houve o Quinhentismo, porém o Quinhentismo não é considerado um período histórico, um período literário, perdão. Ele é um período histórico, tá bom? Vamos lá. Gregório de Matos ele apresenta várias vertentes em sua poesia, tá? Uma delas é a poesia amorosa. Na poesia amorosa, Gregório de Matos trabalha a oposição entre espírito e matéria. E normalmente, ele traz a mulher, ora, ela é vista como um anjo, ou seja, a parte ali do espírito, ora, ela é vista como o motivo do desvio ali desse eu lírico. Então, ela é vista como o motivo de um pecado. Então, ela é representada também pela matéria,
tá certo? Então, a mulher, na poesia amorosa de Gregório de Matos, ela tem essas duas funções, ela ocupa tanto a parte do espírito quanto a parte da matéria, porque ora ela é salvação, ora ela é perdição, tá bom? Vamos analisar um poema. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Nesse poema, a mulher, né, a Angélica, anjo no nome, Angélica na cara. A mulher ela é apresentada de duas formas. Ora, ela é vista como um anjo, né? Porém, devido à sua beleza, ela tenta esse eu lírico. Se ela tenta esse eu lírico, ela é vista então, ó, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então ele trabalha justamente essa oposição entre espírito e matéria. A mulher, ora, é um anjo, ora, ela é a matéria, ela é a culpada, né, desse desvio ali do eu lírico. Por quê? Porque o eu lírico se sente atraído, se sente apaixonado pela beleza dessa mulher. Então, nós temos essa oposição entre matéria e espírito, tá bom? Outra vertente muito conhecida e muito estudada da poesia de Gregório de Matos é a chamada poesia religiosa ou poesia sacra. O Gregório de Matos ele trabalha na poesia religiosa com culpa e perdão, né? A oposição entre a culpa e perdão. Porém, no meio do caminho, né, até chegar ao perdão, nós temos o arrependimento. Então o eu lírico, ele se culpa, por quê? Porque ele vive ali naquele conflito de querer aproveitar os prazeres terrenos, mas ao mesmo tempo ele sabe que se ele se lançar aos prazeres terrenos, se ele aproveitar a vida como de fato ele deseja, como a carne deseja, ele não alcançará a vida eterna, a recompensa celeste. Então, o homem, na poesia religiosa de Gregório de Matos, o homem reconhece essa culpa, que ele é um pecador e que ele não pode mais viver dessa forma. Então ele se arrepende e certamente, como ele se arrependeu, Deus o perdoará, tá? Então nós temos esse caminho, a culpa, o arrependimento e o perdão. Vamos analisar um texto. A Cristo Senhor nosso crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um Pai manso cordeiro. Mui grande é vosso amor e meu delito, porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei, neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Percebam que nesse poema do Gregório de Matos, nós temos então justamente essa questão da culpa e do perdão, né? Olha só, aqui nessa segunda estrofe nós temos assim: neste lance, por ser o derradeiro, ou seja, por ser o último momento, pois vejo a minha vida anoitecer,
É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro, ou seja, por mais que este homem tenha pecado, por mais que este homem tenha saído das regras ali da igreja, ele espera, né, a confiança, o perdão, ele tem a confiança de ser perdoado pelo Pai, que é o que? Um manso cordeiro. E aí ele continua na terceira estrofe: Muito grande é vosso amor e meu delito. Ou seja, o seu amor é grande, meu Deus, mas o meu delito também é grande, o meu pecado também é grande. Porém, pode ter fim todo pecar. Ou seja, se a pessoa se arrepende, ela para de pecar. Mas, e não o vosso amor que é infinito, o amor de Deus, ou seja, a bondade de Deus em perdoar esse pecador nunca acaba, tá bom? E aí ele continua na última estrofe: Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Ou seja, por mais que o eu lírico seja pecador, quando ele se arrepende, ele sabe que está perdoado, que ele vai ser perdoado, porque o amor de Deus, segundo ali a tradição cristã, é um amor incondicional, um amor infinito. Então, obviamente, Deus o perdoará de suas culpas. Tá bom? Outra face da poesia de Gregório de Matos, e a mais importante, a que leva destaque, a que dá destaque ao poeta Gregório de Matos, é a poesia satírica. Na poesia satírica, ele apresenta críticas severas a setores da sociedade, como o governo da Bahia, o clero e a sociedade de modo geral, pobres e negros. Porém, gente, uma coisa precisa ficar muito clara: Gregório de Matos, ele não apresenta críticas à igreja, tá? Ele não critica a igreja católica. Ele apresenta crítica, quando eu destaquei ali para vocês que ele apresenta críticas ao clero, essas críticas são em relação às atitudes de padres, de membros do clero. Ou seja, ele critica, na verdade, o humano. Ele critica o homem, mas ele não critica o divino. Ele não critica a Igreja Católica em momento algum, mas sim as atitudes de alguns membros dessa igreja, dessa instituição, tá bom? Isso precisa ficar muito claro, tá? E a poesia satírica é a que dá destaque a Gregório de Matos, né? É por essa poesia satírica que ele recebe o apelido de Boca do Inferno. Mas uma coisa precisa ficar clara: ele falava de tudo e de todos, mas ele também falava dele, né? Ele não tinha medo de falar das pessoas, né? Ele não tinha medo de atacar as pessoas. Ele falava e não queria saber de nada. Ele tinha que atingir atingindo quem atingisse, problema, né? O importante era ele deixar claro a sua crítica, tá? Uma crítica feroz, uma crítica severa, beleza? Vamos analisar. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picárdia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Aqui ele traz então uma crítica, né, primeiro ao governante. Não sabem, lá na primeira estrofe, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Ou seja, ele está falando do governante, né? Como que alguém que não dá conta nem de gerenciar, né, a sua cozinha, ou seja, o seu ambiente, o seu espaço, pode ser capaz de governar um estado, um país,
né? Ele já apresenta essa crítica. Na segunda estrofe, olha só. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Ou seja, aqui ele está falando do fofoqueiro, ele está criticando quem faz fofoca, não é? Depois ele fala dos mulatos. Ele também traz uma crítica aos mulatos, ao setor mais baixo da sociedade. E depois ele vem para cá na última estrofe. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então ele fala da Bahia. Estupendas usuras nos mercados, ou seja, tudo muito caro. Tá? Tudo muito caro. E eis aqui a cidade da Bahia. Então ele apresenta um reflexo, uma crítica à cidade da Bahia, ao governo da Bahia, né? Então, essa crítica, imaginem isso, gente. Hoje, vamos pensar hoje, qualquer crítica que nós façamos, seja ao governo da nossa cidade, seja ao governo do nosso estado, ou até mesmo ao governo do nosso país, nós somos massacrados, né? Porque sempre tem um grupo que defende, sempre tem um grupo que quer questionar, que quer debater. Imagina isso feito em 1600 e pouco, né? Quanto tempo atrás? Isso foi uma inovação, essas críticas ferozes, essas críticas ferrenhas ao governo. Por isso que o Gregório de Matos ele vai ser muito odiado pela classe dominante, por quem fazia o governo nessa época, tá bom? Outra vertente da poesia de Gregório de Matos é a chamada poesia erótica. E aí é poesia que busca a sensualidade, né? Olha só, não há espaço para sentimentos de culpa. A vida, por ser fugaz, deve ser aproveitada ao máximo. Aí essa poesia erótica, ela se contrapõe à poesia sacra ou religiosa, né? Porque lá naquela poesia religiosa, ele peca, mas ele pede perdão, né? Ele se arrepende e é absolvido dos pecados. Na poesia erótica, ele não quer saber mais de nada, ele não quer saber se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, ele quer viver o momento presente, ele quer viver os prazeres terrenos, tá certo? Então, ele trabalha mais com essa questão do carpe diem que eu falei inicialmente, né? A vida é curta, então ela tem que ser aproveitada. Vamos analisar. Há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dás meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro fica, que fico então pica-flor. Essa poesia, se a gente parar para analisar, a gente consegue identificar, né, os aspectos eróticos, sensuais, trazidos então por Gregório de Matos nessa chamada poesia erótica, tá bom? Queridos, espero que vocês tenham conseguido compreender melhor como funciona a poesia do Gregório de Matos, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Façam os exercícios da apostila, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!